a tua serva, Pai, pastora Tatiana Cordeiro, que vai trazer a tua palavra. Usa a tua vida nessa noite. Fala conosco, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Traz revelação igual do céu e fala para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Já quero entregar a casa de papai. Andréia, Deus quer que você rompa com essa insegurança. Aonde foi que ela entrou? Que dia que foi que ela entrou na tua vida? Ela tem que cair por terra hoje, em nome de Jesus. Porque o Senhor te deu dom, te deu talento e você não tem que temer. Você não tem que pensar, será que eu saí do dom? Será que eu não tenho dom? Não, você tem fôlego. Tudo que tem fôlego novo é o Senhor. E você, além do fôlego, você tem o dom. Ele está aí, você sempre louvou. Então, rejeita essa insegurança, rompe com isso hoje. Porque o Senhor já te deu um talento. Amém? Amém? Só fiz que Deus mandou. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abre sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Glória. O apóstolo começou a cantar sobre o Jacó. Confirmou mais uma vez a palavra. Isaías, capítulo 41. A partir do versículo 8. 41, 8. Isso aí. Aleluia. O Senhor diz assim para nós. Quem diz, irmãos? O Senhor. Amém? Aleluia, meu Deus. Só um pouquinho, Pai, da autoridade desse profeta. Quanto a você, servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente do meu amigo Abraão, meu Deus do céu, Jesus, descendente de quem, irmãos? Do meu amigo Abraão. Quando eu li, falei, Jesus, eu quero ser sua amiga. Eu quero ser sua amiga, Jesus. E que todos aqueles que passam pela minha vida se tornem como descendentes de uma amiga de Deus. Você consegue ver que Deus começa chamando Jacó pelo novo nome. Quando a você, meu servo Israel, irmãos, Deus tem uma novidade para derramar sobre nós hoje. Mas sabe o que muitos não compreendem? É que
escolhi e não o lancei fora. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. O Senhor te sustenta nessa noite, Amanda. Tem uma palavra do céu liberada para nós nessa noite. Eu vou te sustentar, diz o Senhor. Jacó enfrentou o deserto, enfrentou o frio. Jacó dormiu com a cabeça encostada em uma pedra. E quando ele olhou aquele ambiente no outro dia, ele pegou aquelas pedras e transformou num altar ao Senhor. Todas as pedras das nossas vidas, irmãos, é todas. Não são algumas, não são uma aqui e outra ali, não. Vamos enfrentar muitas pedradas nessa vida. Eu conversava com uma missionária semana passada e a gente ali conversando, falando de assuntos dos acidentes que estavam acontecendo em Cachoeira e tudo mais. E a gente chegou a uma conclusão, eu e ela. Não dá para entender o ser humano. O ser humano é um ser incompreendido, incompreensível. Só quem compreende o ser humano é o Senhor. É Ele que nos compreende. Então, não espere reparação de ninguém, não espere compreensão de ninguém. Espere somente a compreensão do céu. É o Todo-Poderoso que está falando aqui. E ele pegou as pedras ali naquele lugar, fez aquele altar, e ele citou exatamente o seu avô Abraão e o seu pai Isaac. Oh, maravilha de Deus, está aqui na tela, Pedro. Isaías? Não, então é ele, você. E quando nós pegamos todas as afrontas da vida, lembrei que eu estava falando, e conversando com ela sobre incompreensão, eu falei assim, irmã, o que as pessoas têm que entender é que a vida ela é dura. As pessoas querem viver num mundo de fantasia, né? E a vida é dura. Tem acidente, tem desemprego, tem enfermidade, tem decepções. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Não é nem aflição, não é no singular, é no plural, amados. São aflições. Então, e ela, pastora, é isso, a vida é dura. Eu falei, pois é, mas Deus quer nos forjar diante dessas situações difíceis. E foi o que ele fez com Jacó. E eu acho tão bonitinho que nesse texto, vamos continuar aqui. Sim, todos os seus inimigos, todos os seus furiosos inimigos ficarão o quê? Confusos e humilhados. Irmãos, Deus está confundindo o diabo que estava tentando te humilhar, que estava te perturbando. São tantas afrontas no nosso dia a dia que a gente tem hora que a gente, meu Deus, mas mais uma. Meu Deus, não vai parar não, Jesus. Mas o Senhor está dizendo para nós, todos os seus furiosos, irmãos, o inimigo, ele nunca arma algo que vai ser suave. Vocês estão entendendo? Vou atacar ela devagarinho, vai ser só um tapinha. Não, ele vem com fúria, ele ruge
Ele já matou e já está com ela dominada e acabou. Tem perícia. O nosso adversário, ele tem perícia. E nós, às vezes, fazemos papel de tolos. E Deus continuou falando com ele. Todos os seus inimigos, não é com ele, é com o moço também, com a gente, amém? Nessa noite. Quem se opuser a você, morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará. Aqueles que tentaram conquistá-lo para o atacar serão reduzidos a nada. Eita Deus! Deus está se levantando a teu favor, irmão. Deus está vendo a tua aflição. Deus está vendo a situação que você está vivendo. Ele não está inerte. Ele não está despercebido. Não, ele está atento. E ele está agindo. Eu recebo, Jesus. Quem o atacar será reduzido a nada. 13. Pois eu o seguro pela mão direita. Eu, Senhor, o seu Deus, lhe digo: não tenha medo. Estou aqui para ajudá-lo. Irmãos, olha a profundidade dessa palavra. Preste atenção. Deus está falando com ele, conosco, com a gente. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para fazer as coisas por você. Tem gente que fica esperando Deus fazer tudo. E não, vão haver momentos específicos em quem tem que agir é você. É você que vai ter que falar não. É você que vai ter que fugir. É você que vai ter que se consagrar, jejuar, orar. É você que irá ter que agir, porque a promessa dele é nos ajudar. Embora você não passe de verme, ó Jacó. Em algumas versões diz vermezinho. Irmãos, quando Deus fala isso, Ele não está querendo menosprezar Jacó. Ele está querendo falar para Jacó: Jacó, você depende de mim. A sua dependência tem que estar em mim. A irmã Andréa aqui falou: nós pecamos todo o tempo. Nós erramos todo momento. Nós somos velhos mesmo, irmão. Não no sentido literal do negócio, mas de ser dependente do Senhor. Não é aquela humilhação falsa. Tem gente que vai diante de Deus e diz: Senhor, eu sou o pior das criaturas, eu vou jogar. Não. Eu me lembro muito daquela parábola que Jesus conta, que está o publicano e um fariseu no monte. E o publicano: Senhor, eu não consigo nem olhar para o alto, eu sou um pecador, eu preciso de ti e tal. Ele faz aquela oração. Aí o fariseu olha para ele e diz assim: mas eu, Senhor, não sou como esse publicano. Eu cumpro com meus deveres religiosos. Eu sou um dizimista. Eu sou um ofertante. Eu oro. Aí Jesus conclui essa parábola com a questão que deixa aquele alvoroço no arraial. Para vocês, qual dos dois saiu daquele monte justificado? Fariseu ou publicano? E as pessoas ficam esperando a resposta de Jesus. Jesus responde: eu afirmo que é o publicano que saiu de lá, com as orações dele ouvidas por mim. Então, quando você reconhece essa dependência do Senhor,
Você tá se declarando ali, eu preciso, eu sou um vermezinho. Aí ele diz assim: não tenha medo, pequenininho Israel. Olha como que volta. O que Deus começou lá no 8, meu servo Israel. Aí ele está falando de novo com uma pessoa que foi transformada. Amém? Peraí, que agora não é mais aquele Jacó, agora é o Israel. É pequenininho, eu falei, sou eu, Jesus, sou pequenininha mesmo. Tá vendo? Às vezes eu reclamo da minha altura. Olha, faltou alguns centímetros, Senhor. Aí quando eu vejo assim, pequenininho Israel, eu falo assim, toma a benção. Eu quero ser essa pequenininha mesmo. Que será o quê, ó? Pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, o seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar. Aleluia. Com muitos dentes afiados. Despedaçará de seus inimigos e transformará os montes em palha. Ei, a promessa é grande, amém? A transformação, irmãos, no início ela traz bastante incômodo, porque é uma briga da carne, do espírito contra a carne. A gente não quer abrir mão de velhos hábitos. A gente quer às vezes fazer tudo que os outros estão fazendo. E isso dói na nossa carne. Quando Deus diz, ó, não abre mão disso por mim. Ei, renuncia isso por mim, por amor a mim. Quando Jacó lutou com o anjo lá no Val de Jabó, para mim, um dos capítulos mais bonitos da trajetória de Jacó. Jacó, ele sai daquela luta vitorioso, mas ele sai machucado. A sua perna foi cortada pela espada do anjo, a junta da sua coxa. E isso causou o quê? O restante de vida toda de Jacó andando de boletim. Pode parecer capenga, mas vai ser transformador, irmãos. Pode doer, mas vai ser algo que vai mudar a sua trajetória, a sua história. Mudou a história. Jacó não é mais Jacó, Jacó se torna Israel. E agora ele vai ter dentes afiados. Ele vai ser um instrumento de debulhar. E ele vai transformar os montes em palha. Isso fala de autoridade, isso fala de força, de autocontrole. Essas máquinas hoje já são super modernas, mas na antiguidade eram instrumentos pesados, eram carros de boi que carregavam, era algo que trabalhava, arava a terra, fazia a colheita dos grãos. Deus está falando disso tudo de uma forma tão tremenda. Eu sou o Senhor, o seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento. Aleluia, meu Deus. 16. Você os lançará para o alto e o vento os levará embora. Irmãos, quem é o dono do vento? Quem é o dono do vento? É o Senhor. É Ele. Quer dizer, o Israel vai jogar para o alto, mas levar para longe quem vai fazer? Deus. Tudo ali ajustadamente. O vento levará embora e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Oh, meu Pai. Quanto aos
4 dias depois que ela vai ver a mensagem. Eu fico lá, meu Deus do céu, essa mulher, cadê ela? Cada um no seu tempo, né, irmão? Mas a gente está nisso, a gente quer as coisas rápidas, instantâneas, miojo, instantâneo. O profeta está falando aqui, quando as pessoas tiverem sede, não encontrarem a água, tiverem a língua ressequida de sede, aí o que vai acontecer? Aí eu, o Senhor, os ouvirei. Vão haver situações que vai chegar no extremo. Você sabe o que é ter a língua ressecada por falta de água? Acredito que ninguém passou por isso aqui. Já passou por isso? Eu estou aqui com um pouquinho de sede, mas a minha água está ali. Eu sei que eu posso pegar a hora que eu quiser. Mas, irmão, a ponto de você procurar água, não achar água, ficar com a boca seca, aí o Senhor vai ouvir e vai responder. Não queira entender Deus, não queira entender o tempo de Deus. Às vezes o sofrimento vai chegar no limite, mas não pense que Ele não vai agir. Ele vai agir. Ele vai intervir. Ele vai chegar na hora que Ele tiver que chegar. Amém, Jesus. Você, haja nisso. Peraí, estou lá embaixo. Eu, o Deus de Israel, aí ele vai falar: eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. O Senhor nunca vai nos abandonar, irmãos. Abrirei rio para eles nos planaltos, lhe darei fontes de águas nos vales, encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. Amém, meu Jesus. Plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, cítrus, abeto e pinheiro. Assim, todos os que virem esse milagre entenderão o que ele significa. Entendeu, irmão? Vai haver momentos que vai ter que chegar no extremo, para quando acontecer, as pessoas à tua volta reconheçam: foi um milagre. Foi Deus que operou na vida dela. Foi Deus que fez. Quem viu a história do bebê que ficou morto por 5 horas? Irmãos, a criança, ela, dentro da barriga, né, foi identificada que ela tinha uma fenda no céu da boca. Ficou resolvido com o médico e com os pais que a criança seria operada após o nascimento. Só que a mãe passou por um problema, teve pedra nos rins, eu acho. Vou contar a história aqui, Jesus, ó. E foi para o hospital, aí constataram que os batimentos da criança estavam baixos e tal. Enfim, fizeram o parto, a criança nasceu e a mãe numa ala na UTI, criança na UTI em outro lugar, na UTI infantil, e o pai acompanhando o bebê. E por muitas das vezes dava a entender que estava havendo uma piora. Batimento fraco, respiração fraca. Até que um dia o médico veio e falou assim: o bebê teve uma parada, nós tentamos reanimar, fizemos o possível, mas morreu. Irmãos, os pais foram até o lugar que pega a certidão de óbito, pegaram a certidão de óbito da criança. A criança foi enviada para o lugar onde iria ser preparado o corpo dela para o enterro. Dentro de um saco, enrolado com fita. Quando a perita lá abriu, constatou que a criança estava respirando. 5 horas depois de ter sido declarada morta. É ou não é milagre? Isso é milagre. Aí
por fim falou assim: não, esses acontecimentos são raros e tal, e a alguns é dado o nome de síndrome de Lázaro. Eu falei: vocês não acreditam em Jesus, mas na hora que tem que falar de milagre, tem que citar o que ele fez. Então, irmãos, quando a situação está muito extrema, é só porque Deus quer mostrar que Ele é um Deus de milagre na tua vida, que Ele continua fazendo, operando milagres. Todos entenderão que Ele significa: o Senhor fez isso, ó Santo de Israel. O Santo de Israel o criou. Eu tenho um texto aqui para ler, porque o Espírito Santo de Deus falou isso comigo. Você vai falar sobre o meu poder e sobre a cura. Abre em Mateus. Pessoa do computador, Mateus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 14. Porque hoje é uma noite de libertação e de cura, amém? Deus está falando com você. Ó, aqui, eu te chamei como Jacó, mas já te transformei em Israel. Você já passou lá pelo vale comigo, e agora eu vou fechar a cura, para que você entenda o meu agir. Eu gosto da maneira, eu pedi para abrir Mateus. Eu vou ler Mateus depois Marcos, porque eu gosto da maneira que Marcos conta. Mateus 8,14 diz assim: quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-los. Não dá para receber uma cura do céu, irmãos, e continuar deitado na cama. Não dá para receber o toque de Jesus e continuar na mesma situação, na mesma posição. Quem recebe a cura de Jesus se levanta e vai servi-lo. Como Deus começou chamando Jacó: Jacó, meu servo. Jacó não, perdão. Israel, meu servo. Vamos ver Marcos contando? Marcos 1. Que eu gosto de Mateus é muito objetivo. Pá, entendeu? Aconteceu assim, pá. Mas os outros, eles são amorosos no jeito de falar, nas maneiras de falar, de relatar. Marcos 1, 29. Está escrito assim: então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Peraí, é certo isso? Ai, eu acho que me perdi aqui. Tá onde você? Cadê você, Dona Maria? É 29 mesmo? É 29, eu estou lá no 39. Eu sabia que eu estava errado. Perdão. Depois que Jesus saiu da sinagoga, é isso? Não, né? É? Isso, obrigado, Paty. Depois que Jesus saiu da sinagoga, com Tiago e João, foram à casa de Simão.
é tão especial as pessoas irem até Jesus para interceder por você. Isso mostra que você é uma pessoa que é agradável, que as pessoas gostam de você. Eu penso assim, sempre falei isso, a melhor forma de demonstrar amor é você orar por aquela vida, é você se empenhar em mostrar a palavra para aquela vida. E as pessoas se mobilizam, chegam até Jesus e falam que ela está lá, está doente. Jesus já sabia, né, irmão? Jesus é Jesus. Mas tem coisa que a gente tem que contar para ele. Não fica assim, ó, tu sabes. Senhor, tu sabes. Jesus quer ouvir você contar em detalhes. Que quando você detalha, quando você expressa, Ele também está te curando nisso aí. Então, aquela mobilização, as pessoas indo ali, Jesus, a sogra do Pedro está com febre. Ele foi até ela, tocou pela mão, ajudou-a a levantar-se e a febre a deixou e ela passou a servir. Era uma mulher de valor. Era uma mulher que ela tinha um coração doador, ela tinha um coração empenhado em fazer. E hoje está difícil encontrar, né? Pessoas voluntárias. Deus quer encontrar essas pessoas em nós, amém? Então muitas das vezes você está aí, eu quero uma cura, eu quero isso. Deus está, eu vou te curar e o que você vai fazer com essa cura? O que você vai fazer? Porque o propósito da cura dessa mulher foi ela se levantar e começar a servir todo mundo. Não foi ela ser curada e continuar na cama, não precisa. Foi curada e veio para a casa do Senhor, né? Amém? E é isso, irmãos. Tenha no teu coração, o Senhor nunca vai te abandonar. A situação está extrema, a boca seca, a língua está ali, querendo água. Calma que vai chegar. Calma que Ele vai te atender. Os rios vão correr. A terra seca vai receber água. E a cura vai chegar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu creio que você entendeu a palavra. Amém? Amém? Ai, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Jesus. Deixa também eu ser tua amiga e tua Abraão foi. Ai, gente. Eu acho lindo quando Deus já decreta o fim de Sodoma e Gomorra. E os anjos que estão ali com Abraão, eles olham para a cidade, eles olham para Sodoma e Gomorra. E Abraão identifica que vai acontecer alguma coisa. Aí ele começa um diálogo ali com Deus. Mas Senhor, se tiver 5, se tiver 10, se tiver, Senhor livra a cidade. Aí por fim Deus, calma, eu vou livrar Ló. Eu vou livrar Ló. Mas foi uma decisão muito ruim, tá? Deus ter livrado Ló. Porque criou-se os moabitas ali. Nossa, história. É uma história. Mas a amizade de Deus com Abraão fez com que a vida de Ló e a família dele fosse poupada. Que amizade é essa, irmãos? Que intimidade é essa? Vamos pedir um pouquinho
pouquinho dela para o Senhor nessa noite, amém? Deus, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui rendidos, ó Pai, como vermezinhos, pequenininhos, ó Deus, como alguém que depende de Ti, Pai. Como alguém que sabe que a Tua mão vai segurar a nossa quando nós cairmos, ó Pai. Que o Senhor está sempre disposto a nos levantar, a nos ajudar. Pai, mas que nessa noite haja um despertar, que possamos entender que tem que haver uma iniciativa em nós, Senhor. Que temos que dar o primeiro passo, que temos, ó Pai, que lutar para que o Senhor venha e nos ajude, Senhor. Meu Deus, tantas vidas têm sido levadas, ó Pai, por um descuido, por uma imprudência. Ah, meu Deus, que cada uma delas possa ter tido a oportunidade de, nos últimos instantes, se arrependerem e terem tido oportunidade de salvação, Senhor. Ah, meu Pai, o que estamos fazendo para o Senhor? A sogra de Pedro, ela recebeu a cura do Senhor. Aquela febre estava matando aquela mulher. Aquela febre estava paralisando aquela mulher, Jesus. Mas um simples toque do Senhor nas mãos dela fez com que aquela febre fosse embora. Deus está tocando em áreas da tua vida, está mandando febres embora. E aquela mulher conseguiu se levantar, e automaticamente a gratidão tomou conta dela, e ela entendeu: eu tive uma nova oportunidade. A minha vida poderia ter sido ceifada por essa febre, mas Jesus me tocou. Tocou-me o Senhor, tocou-me, tocou-me o Senhor, tocou-me, e eu fui curada. Declarou para o Senhor: eu fui curada. Tocou-me o Senhor, tocou-me, e eu fui curada. Oh, meu Pai, que possamos entender nesta noite, Jesus, que tudo que fazemos contigo, Pai, saímos vencedores, Jesus. Saímos vitoriosos, Jesus. O Senhor está sempre ali para nos ajudar, para nos levantar, ó Deus. Cura, Pai, os teus filhos. Que haja libertação nessas mentes, ó Deus. Essa mente, Pai, que vive ocupada com muitas coisas. Essa mente, Deus, que não desliga, Jesus, nem na hora que está dormindo, ó Deus. É uma mente que vive trabalhando o tempo inteiro. Ei, Deus quer que você descanse nele. Deus quer que você entregue isso para Ele. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a descansar em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Até que Deus, Senhor.
Deus, Ele não nos desampara, amém? Palavra abençoada. Deus vai te dar o escape, vai chegar na hora e no momento oportuno, amém? Mas Ele vai tirar você da situação que você se encontra e o nome dele será glorificado, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pastor pregou aqui, você foi curado, sarado para servir ao Senhor, amém?